E aí, hoje a gente vai falar de um sintoma que, olha, acho que todo mundo já sentiu alguma vez na vida, né? Tontura. Parece uma coisinha simples, mas para um médico, essa palavra sozinha é o começo de um verdadeiro quebra-cabeça. É um mistério que precisa de método, de um jeito certo de investigar para ser resolvido. Então, a pergunta que fica é essa: como é que se resolve um mistério desses quando a única pista que a gente tem é a palavra tonto? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar de cabeça num caso clínico e agir como se fôssemos detetives mesmo, sabe? Cada detalhe da história da paciente vai ser uma pista fundamental para a gente chegar na solução. Bom, e essa história toda começa, como muitas, num pronto-socorro. É uma visita de emergência. Então, vamos direto para a cena do crime, digamos assim, para entender o que aconteceu naquela manhã. A nossa vítima, entre aspas, é uma mulher de 34 anos, sem nenhum histórico médico importante, nada que chame atenção, e ela chega buscando ajuda para um problema que apareceu do nada e assustou bastante. E olha só o que aconteceu. Ela acordou de manhã e, de repente, na hora de sentar na cama, pá, veio uma tontura muito forte. Então, peraí, vamos analisar. A tontura não veio aos poucos, foi súbita, aguda e mais, tá ligada a um movimento bem específico, o de se sentar. Essa é a nossa primeira grande pista. E não foi uma tonturinha qualquer, não. A sensação foi tão, mas tão forte, que ela simplesmente não conseguia ficar de pé, muito menos andar. Chegou ao ponto de precisar de ajuda para descer as escadas de casa. Isso já acende um alerta gigante, né? Mostra que o negócio é sério e precisa de atenção para ontem. E aí vem a pista de ouro. A pista que pode mudar tudo. A paciente não fala só, eu tô tonta. Não. A descrição dela é muito, muito específica. Nas palavras exatas dela, minha tontura parece que o quarto está girando. Guardem bem essa frase. Ela é tipo a chave mestra que pode resolver o mistério inteiro. Ok, agora que a gente já coletou as pistas da história da paciente, vamos virar a chave. A gente vai sair da perspectiva de quem sente o problema e entrar na cabeça do médico. Porque para resolver um caso desses, não dá para ir só na intuição, no eu acho que é. Precisa ter método, uma estrutura bem definida. E essa estrutura para investigar a tontura se apoia em, basicamente, 3 pilares. Primeiro, a linha do tempo. Isso começou do nada, foi agudo ou vem se arrastando há tempos. Segundo, os gatilhos. O que faz a tontura aparecer ou piorar? E terceiro, e talvez o mais importante, a descrição. Como a pessoa descreve exatamente o que está sentindo. Essa estrutura que bota ordem no caos, sabe? E falando em ter uma estrutura que faz toda a diferença na hora de aprender, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobi.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Beleza, então vamos aplicar essa ferramenta no nosso caso. Linha do tempo, aguda, começou de repente, hoje de manhã. Fatores que provocam, posicionais. Acontece quando ela muda de posição, tipo sentar ou virar a cabeça. E a descrição, super específica, a sensação de que o quarto está girando. Pronto, com essas 3 pistas organizadas, a investigação começa a clarear. O próximo passo agora é o puro suco do trabalho de detetive. A gente tem as nossas pistas e agora precisa testar as teorias. Vamos comparar o que a gente sabe com as características de outros suspeitos para começar a eliminar quem não se encaixa. Então, suspeito número 1 na nossa lista, desequilíbrio. Aqui, a gente não está falando tanto de uma sensação na cabeça, e sim de uma dificuldade de coordenar o corpo. É como se a pessoa se sentisse bamba, instável para andar, sabe? Vamos comparar. A paciente fala que o quarto gira. Já o desequilíbrio é uma sensação de instabilidade do corpo. Não bate. A paciente não falou nada sobre falta de coordenação. E no desequilíbrio, isso é comum. Então, as evidências simplesmente não fecham a conta. Primeiro suspeito, desequilíbrio, tá descartado. Certo. Próximo suspeito na lista, síncope ou pré-síncope. O que é isso? Basicamente, é aquela sensação de que a pessoa vai desmaiar, sabe? A vista escurece e tudo parece que vai apagar. Geralmente tem a ver com queda de pressão ou algum problema no coração. De novo, vamos para o confronto. A sensação dela é o quarto girando, não a de que vai desmaiar. O gatilho foi sentar, não levantar, que é o clássico da síncope. Ou seja, mais uma vez, a história não fecha. A conclusão é a mesma, inconsistente. Segundo suspeito eliminado. Bom, com os principais suspeitos fora da jogada, a nossa investigação está chegando no momento crucial, no clímax.
Todas as pistas, tudo que a gente juntou até agora, aponta para uma única direção. E aqui está. O nome certo para o problema dessa paciente é vertigem. Percebe a diferença? Não é só tontura, é um tipo muito, mas muito específico de tontura. Mas afinal, o que é vertigem? É exatamente com todas as letras o que a paciente descreveu. É a ilusão de movimento. É a sensação de que o ambiente, o quarto, está girando em volta da pessoa. É essa percepção de rotação que define o que é vertigem. Então, só para a gente fechar o caso, vamos revisar as provas que a gente tem. A descrição clássica, o quarto está girando. O gatilho posicional, o início agudo, do nada. E o ponto final, a eliminação das outras possibilidades. Não tem erro. Tudo se encaixa como uma luva no diagnóstico de vertigem. Certo, caso resolvido. Mas agora, vamos dar um passo para trás e olhar a foto maior. O que a gente aprende com esse caso que serve para muito além de um único diagnóstico? A grande lição aqui é sobre o poder do método. A palavra tontura, sozinha, é super vaga, é um labirinto de possibilidades. Mas quando se aplica uma estrutura, um método de investigação, pensando na linha do tempo, nos gatilhos e na descrição, a gente consegue transformar essa névoa toda em um diagnóstico claro, preciso. E isso tudo nos leva a uma última reflexão, talvez a mais importante de todas. No final das contas, a pista que resolveu o mistério não veio de uma ressonância magnética caríssima ou de um exame de sangue complexo. Veio das palavras da própria paciente. E isso revela uma verdade fundamental da medicina. Às vezes, a tecnologia mais avançada que um profissional pode usar é simplesmente a sua capacidade de ouvir, de escutar com atenção de verdade.